é possível evitar o divórcio nos dias de hoje. Amém? Eu estava vendo um vídeo onde diz que, pesquisando entre 20 países, o Brasil é o que mais aceita de bom grado o divórcio. Vergonha para nós, né? Felizmente. Mas nós vamos mudar este quadro, principalmente no nosso conhecimento, e vamos pedir que Deus nos abençoe. Vamos abrir em Gênesis, no capítulo 2. Depois nós vamos para a carta de Paulo a Tito, né? Nesta noite nós vamos ver o outro lado da moeda. No culto passado nós vimos um lado da moeda, né? E a moeda, você sabe que tem dois lados. É ou não é? Vamos dizer que nós vimos os números, hoje nós vamos ver a coroa. Nós vamos ver o outro lado. No domingo passado nós focamos muito que muitos casamentos são desfalecidos porque as pessoas não cumprem com as suas obrigações físicas, né? E aí termina deixando o companheiro ou a companheira entrar em tentação e muitas vezes são vencidos. Agora, nessa noite, nós vamos ver o outro lado do casamento, que não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com físico, é outra coisa. Amém? Gênesis capítulo 2, nós vemos assim: do verso 20 a seguir, de Gênesis 2. E Adão pôs o nome a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse: Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão dois, ambos uma carne. Agora vamos para, como anunciamos, Tito também, capítulo 2. Eu creio que você também já ouviu essa leitura, mas vamos ler hoje para um momento oportuno, né? Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 1 a seguir. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dada a muito vinho, mestras no bem. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amar os seus maridos, a amar os seus filhos. Que Deus abençoe nossa meditação, podem se assentar. Eu quero deixar bem claro que aqui em Gênesis, no capítulo 2, quando Deus formou uma companheira para Adão, porque não achava nada que estivesse diante dele como uma companheira. Nenhum animal servia para fazer companhia por homem. É uma pena que muitas mulheres se apegam tanto ao cachorro que esquece do marido, né? E também homem também. Tem homem que se ele trata melhor o cachorro, a cachorra dele, do que a mulher. E a mulher também, muitas vezes, é o marido. Vice-versa. Eu não estou aqui para chatear os irmãos, só apenas exortando em amor. E como disse no domingo passado, tudo que falamos aqui ou pregamos, eu não estou pregando sobre coisas que estão acontecendo no momento ou coisas que já aconteceu relativamente a cônjuge e a casamento. Isso aqui é, pela misericórdia de Deus, é um aprendizado para o futuro. Se você tem falhado errado, lembra do que Jesus disse: vá e não peques mais. Vá e não erre mais nisto. Amém?
porque, como alguém colocou uma frase que eu acho ela muito apropriada e muito boa, o teu passado pode ser negro, o teu passado pode ser horrível, mas o teu futuro está intacto diante de você. Você pode fazer um futuro muito bonito ainda, enquanto Deus tiver vida e saúde. E não esquece que quando uma vez Deus perdoou os seus pecados, Ele disse, eu não me lembro deles mais. Então viva em paz, principalmente para com Deus, né? Eu quero palestrar com vocês, eu não quero pregar. Como eu disse, vamos fazer de conta, vocês sabem que eu sou um semi-analfabeto, eu não tenho estudo, não tenho... Mas eu creio que o sábio dos sábios está aqui, o Espírito Santo, né? E que Ele venha ministrar para nós, que Ele venha palestrar, que Ele venha nos dar o seminário que nós precisamos, o aprendizado que necessitamos, né? Então veja que aqui, quando Deus disse, faça para o homem alguém que seja diante dele, aqui sexo ainda não existia. Por isso que eu disse, hoje nós vamos ver o outro lado da moeda. Você vai ver por um outro lado, porque muitos casamentos são desfeitos. E vou trazer até uma curiosidade para vocês, por que hoje o diabo está pervertendo, e você vê muitas mulheres deixando de ter um homem como seu companheiro e pegando uma mulher para ser o seu companheiro. E você vai ver porque homens preferem deixar o sexo oposto e viver com outro homem como se fosse uma mulher que fosse a sua companheira. Criticar é fácil, condenar é fácil, mas assumir a realidade é muito diferente. Como eu disse, eu não estou aqui para ferir o sentimento dos irmãos, eu estou aqui para exortar e ajudar em amor. Existe muita atitude feminina que é mais áspera do que conviver com um homem, do que o homem viver com outro homem. Tem homem que ele é muito mais educado e muito mais sensível do que muitas mulheres. E existem muitas mulheres que podem dar mais segurança e estabilidade para outra mulher do que muitos machos. Não esqueça disto. O meu corpo pode ser 100% masculino, mas vai depender do espírito que está em mim, a minha formação. Eu posso ter todos os órgãos que comprovam que eu sou um homem, mas as minhas atitudes podem ser diferentes. Por isso que diz o profeta, tem muitos homens que no corpo ele é homem, mas no espírito ele é efeminado. Existem mulheres que no corpo ela pode comprovar de A a B e pode dizer que até com relação a sexo, ela prefere sempre o sexo oposto, para dizer que ela é mulher, mas o seu espírito e as suas atitudes é de macho. E é uma coisa pervertida. E é por isso que nós vamos ver aqui nesta noite o outro lado da moeda, que casamento também não é só relações sexuais. Casamento é convivência. E para conviver, vai precisar disso que nós vamos ver aqui nesta noite. Veja que Deus que fez toda a criação e disse, não tem ninguém que serve para viver com um homem, para estar diante dele. Então eu vou fazer uma companheira como que esteja diante dele. Você lembra que no domingo passado eu disse, que bom seria que a mulher, se ela pudesse, sempre esperar o marido para deitar junto. Tira os pensamentos sujos da sua cabeça, não é só por causa daquilo. É companhia. Você vai ver que isso é tão puro, é tão sagrado, essa companhia, esse companheirismo, que muitos casais quando chegam 80 anos, 90 anos, que seus corpos já estão amortecidos com relação à procriação, com relação a sexo, quando um morre, em seguida o outro morre porque não aguenta de saudade. Mas é por causa da companhia. Estou entendendo? Preste muita atenção. Aqui ainda não tinha. Eles nem sequer sabiam que estava nu. E Deus viu que o homem precisava de uma companheira, de alguém que estivesse como que diante dele. Ele precisava de alguém que estivesse junto com ele, fazendo companhia para ele, que estivesse ao lado dele. Estou entendendo? Como que estivesse diante dele, não mandando nele, não dando opinião na vida dele, não tentando manipulá-lo, mas que estivesse diante dele. Eu estou aqui, do seu lado.
Porque tem mulher, não, pastor, mas eu fico do lado do meu marido, mas meu marido não gosta que eu fique. Por quê? Porque fica lá, porque você está errado, porque não sei o quê, porque isso aqui está errado. Você vai e caçando briga com tudo, até com um garfo que está fora do lugar. Aí a Bíblia diz assim, que é melhor morar num deserto sozinho do que numa casa espaçosa com uma mulher rixosa. Uma mulher que caça rixa, que caça briga por tudo que acontece. Estão entendendo? E também aquele homem, né, que não sabe conviver com uma mulher, é o outro lado também da moeda. Estou entendendo? Agora, voltando aqui, você vai ver que o amor humano ele é algo tão... Porque tem muitas pessoas que confundem amor humano, amor de esposo para esposa, com o amor de Coríntios capítulo 13. Que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Meus irmãos, amor humano não espera tudo, não. Amor humano não suporta tudo, não. Capita isso. Amor humano, não. Amor de marido para esposa não suporta tudo, não. A menos que ela seja cristã e ele seja um cristão e amam um ao outro com um amor maior. Aí sim. Entendeu? Mas o amor humano, ele tem um limite. Ele tem um limite. E vou dizer para vocês que tem. Vou mostrar alguns exemplos. Compreenderam? No decorrer da pregação nós vamos chegar nisso. Se eu esquecer, só dá um beliscão. Eu apenas estou dando uma salpicada aqui para nós passarmos da Escritura. Veja, ensine as mulheres mais novas o quê? Como é que você vai ensinar uma pessoa a amar o outro? No passado, quando os pais escolhiam o esposo para a filha, a primeira coisa que ele fazia, ele via de que família era, via a personalidade do rapaz, se ele era trabalhador, se ele era responsável, se ele era idôneo, se ele pensava em constituir um lar, se ele não vivia em bagunças, se ele não via desonrando moça aqui, ali ou acolá, mas era um homem de procedência. Então os dois pais se conversavam e aí fechava e os dois se casavam. Aí você diz, misericórdia, sem os dois... Não. Às vezes a moça dizia assim, mãe, mas eu não gosto deles. Disse, minha filha, o tempo te ensinará a amá-lo. E eles tinham convicção de que o tempo ia fazer aquilo. Por quê? Porque pelo procedimento dele, pelo caráter que ele tinha, com o tempo, ela passava a amar ele. Com o tempo, ela passava a amar ele e ele passava a amar ela. E viviam junto até ficar grisalhos e até morriam. Aí você diz, mas, claro, eu não estou generalizando, não estou dizendo que tudo foi perfeito, não. Eu estou dizendo que era o sistema que tinha e na maioria das vezes funcionava. Claro que muitos saiu pela culatra. Claro que muitos deu errado. Que nem todos os pais também não certo. Muitos pais eram interesseiros, queriam casar só os filhos com quem tinha dinheiro e saía pela culatra. Agora hoje namora 1 ano, 2 anos. Vive como marido e mulher antecipadamente, até mesmo antes de se casar. Né? Você vê aí 12, 13 anos já querendo namorar e esses namoros escandalosos. E depois casa com 1 ano de casado, 2 anos de casado. Pastor, eu vi que não é para mim, que não vai dar. Ué, mas não morria, não ficava enchendo o Facebook de declaração de amor? Aquela melosidade? Não gasta às vezes metade da noite mandando florzinho um para o outro, fica até difícil de despedir? Um manda um coração, outro manda outro coração, mas diz, ai bem, tá difícil, né? Mas vou ter que desligar o celular. Aí acaba a bateria e diz, amanhã nós se fala. Aí depois que casa, 1 ano, 2 anos, tem alguma coisa errada, meu povo? Tem alguma coisa errada? As coisas estão erradas nesse sentido. Então existe o outro lado da moeda. E nós vamos caminhar desse outro lado nesta noite. Alguém me disse num particular, e disse, olha, pelo que o senhor pregou lá domingo, muitos vão achar que, bom,
né? Já que a mulher não coopera, então Deus vai me entender. Se o homem não coopera, Deus vai me entender. Então, junta o que eu vou falar, o que eu falei lá e o que eu falei hoje, e você vai ver se dá para entender. Vamos ver o outro lado agora. Lembra que eu disse que se a natureza de um é uma e a natureza do outro é outra? Se assentem, diz o profeta, perguntas e resposta número 3. Se assentem e se conversem, se entendam. Lembra do que ele disse? Se você não lembra, vai no canal Voz da Restauração no YouTube e você vai assistir a pregação, você que não esteve aqui domingo, e você vai entender do que nós estamos falando. Onde o profeta disse, mas não se afaste e nem force, mas se assente e converse. Resolva seus problemas. Mas o problema é que fica arrumando escusa. Não, porque você é muito grosso comigo, você não sei o quê. Fica arrumando desculpa, não arruma desculpa. Seja franca, seja franco. E aí vão se entender. A lei da compensação. Nós tínhamos um fornecedor no estado do Paraná, quando o meu padrasto, nós plantávamos algodão, e chegava uma época de seca como essa que passou agora, as roças tudo morrendo, porque não chovia. E meu padrasto, ele que fornecia lá para ver se ele tinha dinheiro para pagar a boia fria, ou que eu chamava naquele tempo operário que trabalhava, boia fria, né? Desculpa a expressão, mas era o que era chamado. Até hoje, né? Mas eu não estou generalizando não, e nem estou discriminando não, porque eu também já fui boia fria, já comi comida, levar marmitinha na roça e comer lá, né? Se é que isso era boia fria, mas eu vou te falar a verdade, às vezes eu tenho saudade daquele pé de momona que a gente encontrava no meio da roça e sentava debaixo dele, nessa época de frio, e destampava aquela marmita assim com aquela sardinha seca pregada no meio do arroz e aquela gordurinha preta que fritou a sardinha jogada em cima com alguma cebola refogada. Olha, eu já estou com fome. Comia de rapar marmita, né? E aí deitava debaixo daquele pé de mamona, dormia ali uns 15, 20 minutos e para depois pegar no pega de novo. Nós éramos felizes e não sabia. Era um tempo bom. Mas hoje está melhor. Amém? Porque diz a Bíblia, se nós dissermos que aquele tempo era melhor, não é falta de sabedoria, porque sempre nós estamos melhorando. Muitos de vocês vão terminar de comer o frango assado que só comia no dia do Natal, vocês vão terminar de comer na janta porque não deu conta de comer no almoço. Muitos vão requentar a carninha que assou, coisa que nós comíamos naquele tempo, uma carne assada só no casamento de alguém. O demais era abobrinha refogada, zoião, flor de abóbora, cambuquira, quiabo, tudo que produzia na roça. Vamos deixar isso para lá, né? Vamos focar aqui o assunto. Mas só para vocês entenderem, para tirar um pouco a tensão, porque nós ficamos muito tensos, porque o assunto é sério. Né? Então, esse patrão, esse fornecedor, ele era um muito sábio. Então, meu padrasto às vezes chegava lá, ele já discernia que ele tinha ido lá buscar dinheiro. Mas ele, como é que ele ia fornecer dinheiro se não tinha certeza que ia produzir a roça, porque a seca estava grande e então ele ficava com o pé atrás. E ele começava a contar casos e contar história e não sei o quê, e colocava meu padrasto lá em cima. E dizia, Valdivino, você fica em paz. Outro ano, como esse também, tal ano assim, 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 ficou tantos meses sem chover, mas depois deu tudo certo, choveu, né? E depois que choveu, aí o pessoal carpiu a sua roça, quer dizer, já querem dizer para ele, espera chover para você carpir. Mas você é um cara distinto, um cara honesto, e na verdade ele é. Deus seja louvado pelo meu padrasto, né? E tal, e depois contava um monte de casos, pegava aquele tempo não tinha tanta garrafa, era um bolo de café mesmo, colocava ali, servia café para ele, servia um pãozinho caseiro, eles comiam ali com margarina e tal, abraçava e ia embora, estava tudo certo. Então ele compensava, não arrumava o dinheiro, mas compensava o outro lado. Que tal, irmã, se você não é aquela pessoa assim muito, né, abrasada, vamos falar como nós falamos no domingo passado, por que você não compensa como uma boa dona de casa, como uma boa companheira? É isso aí. E você, irmão, também da mesma forma. Agora vai ficar jogando culpa? Eu sou frio assim porque eu casei com a pessoa errada. E mentira sua. Eu sou assim porque meu marido ele nunca... Não, meu irmão, vamos ser sinceros.
Vamos ser honestos. Não é errado. Tanto é que a Bíblia diz que cada um recebeu de Deus um dom. Como vimos aqui, o profeta diz, tem pessoas que veem já o mundo com um desejo intenso maior do que o outro. Mas vamos ver o outro lado nessa noite. Amém? Vamos ver o outro lado. Ensine as mulheres mais novas a amar os seus maridos, a amar os seus filhos. De que forma ensinar a amar? Nós vamos ver aqui na Bíblia nesta noite 2 casos, tanto de um sexo como de outro sexo. Um homem foi tão companheiro com outro homem, tão amigo, tão companheiro, que ele disse que o amor que ele sentia por ele era maior do que o amor que ele sentia pelas mulheres. E não era como hoje que nós estamos vivendo, não tinha perversão não. Era afinidade de companhia, de amizade. E vamos ver também na Bíblia uma mulher que ficou viúva e mesmo assim ela preferiu viver com a sogra, amava tanta sogra, a sogra era tão boa companhia para ela, que ela preferiu deixar parente, deixar tudo e viver com a sogra. Ainda disse assim, aonde você morreu, eu morro junto. E onde você for sepultada, eu vou ser sepultada junto. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Companhia. Parece que o esposo que morreu não fez nem falta. Estão compreendendo? E é isso às vezes o que falta. Mas tem pessoa que ele é assim. Tem mulher e tem homem. Não dá atenção para o marido, não tem tempo para o marido, não tem clima para conviver com o marido. E se um parente que gosta dele começa a conversar com ele, é um amigo e tal, ela vai caçar confusão. Quer dizer, não quero, mas também não quero que ninguém queira. Dando de um lado como de outro. Vocês estão vendo como é que a coisa é delicada? Primeiro, vamos ver isso aqui. Bom, eu vou apenas citar, eu anotei aqui, mas eu creio que eu lembro. 2 Samuel, no capítulo 1, no verso 26, Davi disse isso sobre Jonatas. Vamos ver, é melhor. Vocês não precisam procurar que vai gastar tempo, só leia junto comigo aí, tá bom? Aqui no verso 26. 2 Samuel, capítulo 1, verso 26, ele diz assim: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Você está vendo o que é uma companhia? Você está vendo o que é um parceiro? E eu digo para você, eu vou frisar isso muito bem. Você sabe por que muitos homens, às vezes, deixam da mulher e termina pegando o homem do mesmo sexo e viver em perversão? Às vezes não é nem tanto por causa da parte, mas por causa da companhia, por causa da compreensão. Machuca. Mas aqui, se tem um lugar para ser honesto, é aqui. Vamos agora para o livro de Ruth. Depois que Ruth disse, como ele dizendo, Noemi disse para Ruth e para sua outra nora, né? Volta para suas terras, para os seus deuses, tal. Aí ela disse assim para Ruth, pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me inste, quer dizer, não insista, para que eu te deixe. Por isso que eu digo uma coisa para você, sogra. Se você é uma mulher que tem um Espírito Santo, quebra essa maldição e essa língua maldita que o povo tem de dizer de sogra. Você é uma cristã. Você deve ocupar a sua posição. Ocupar a sua posição. Como eu estava dizendo para as irmãs que trabalham no rádio comigo hoje. Você pensa que eu fico com um espeto em casa porque eu sou pastor espetando meus filhos, minha esposa, minha filha? Não.
A mesma coisa que eu sou pastor aqui, eu sou pastor lá. Eu apenas digo o necessário, às vezes respondo o que me perguntam. Eu não faço acepção. Nós temos que saber separar as coisas. Mas tem muitas sogras que são odiadas pela nora e caça confusão porque fica só se metendo onde não deve. É caçando problema com a nora, caçando problema com os netos, caçando problema com isso, é implicando com isso, é implicando com aquilo. Lembra-se do que a Bíblia diz aqui. Até falando até sobre os sogros também. Que os anciões sejam sóbrios, prudentes, graves, pacientes. E tem pessoa, quando ele chega a uma certa idade, ele fica um purgante. Ele implica até com um grilo que canta de noite para ele dormir. Quando eu morava aqui na Herculano Silveira Leite, que eu morei 13 anos naquela rua ali, 8 anos numa casa e 5 anos na outra rua. Então conhecia ali de ponta a ponta todo mundo ali. Tinha um companheiro que inclusive eu particularmente gostava muito dele, ele morava quase na esquina de lá. E no fundo da minha casa tinha um rapaz que criava uns galos, esses galos de briga. E chegava na madrugada, esse galo começava a cantar. Pois ele saiu lá de quase da esquina para arrumar confusão com o rapaz que disse que o galo estava atrapalhando ele dormir de noite. Mas não é que estava atrapalhando. A idade tinha chegado, não tinha muito sono e ficava com crisice. Esse é o problema. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Isso a nora dizendo para a sogra. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. Lembra que quem casou com a tua nora foi o teu filho ou foi a tua filha. Lembra que quem casou com o teu filho é a tua nora. Ou quem casou com a tua nora é o teu filho. Entendeu? Eu nunca tive problema com genro, em nome de Jesus. E nunca tive problema com nora até hoje. Espero nunca ter. Porque eu não tenho nada que se meter na vida deles, a menos que perguntem a minha opinião. Pau está quebrando, discussão, desentendimento, do jeito que eu estou. É marido e mulher, se resolva para lá. Eu não vou pôr minha colher de pau no meio e tentar defender o meu filhinho ou a minha filhinha. Problema particular deles. Se entendam, se resolvam. Agora tem pai que eu vou te falar a verdade. Ele quer de todas as formas defender a filhinha, quer de todas as formas a mãe defender o filhinho querido. Porque ela é judia dele, e ele sofre, que não sei o quê. Quem casou com ele? Por que você não adotou ele e ficou com ele a vida inteira dentro de casa? Eu estou sendo chato? Eu estou falando a verdade. Mas tem gente que fala assim, não, mas é meu filho, é meu sangue, eu tenho que defender sim. Para aí, gente. Nós somos cristãos. Amém? Eu não obriguei ninguém a casar com ninguém. Mas que não sei o que, não sei o que. Porque é não sei o que, não sei o que. Olha, o negócio é o seguinte, talvez ela não seja uma boa mulher para você, meu filho. Mas como nora para mim, ela não tem defeito. Eu não sou o marido dela, eu sou sogro. Não, porque eu tenho uma raiva do meu pai, porque o meu pai trata a minha mãe assim. Espera aí. Você é filho ou você é marido da sua mãe? Você tem que saber diferenciar uma coisa da outra. Diferencie. Aprenda a respeitar as dispensações. Tem filho que provoca briga com a mãe, com o pai, é de cara virada, tem mágoa do pai para defender a mamãe. E por que a mamãe nunca deixa do papai? Sempre está junto com o papai. Por que no fundo tudo termina em pizza? E por que você está magoadinho? Por que você está magoadinha? Sendo que depois no final tudo dá certo. Meta a sua colher no meio da vida de casal. Fica lá brigando com a nora por causa do seu filhinho. Daqui a pouco fica bicudo uma semana, quem sabe nem isso. Quando você menos espera, eles passam os dois pegadinhos na mão, minha filha. Lua de mel de novo. Que vão se entender. E você, onde é que você bateu a sua língua na sua cara de melancia e fica lá, ó. Depois fica desconfiadinha com a nora, com medo que o filho falou o que você falou. Deus, nos ajude! Desculpa o grito.
Por que você não fica na sua? Fica quietinho, calado. Não, porque aquele homem, porque aquela mulher, porque disse, não, meu filho, tudo vai terminar bem. Lembra do Herbert de Richer? Você fala assim, ó, eu já assisti esse filme muitas vezes, minha filha. E no final, todo filme tem um final feliz. E o seu também vai ser do mesmo jeito. Amém? Quando dizer que não sei o que, você fala Herbert de Richer. Acabou. Vai dar tudo certo no final. Amém? Acabou. Ensine as mulheres mais novas a amar os seus maridos. E como é que ensinar a amar? Eu vou tomar 2 exemplos aqui. Um exemplo do nosso profeta. Você sabe que quando ele perdeu a sua primeira esposa, ele sentiu tanto, mas ele sentiu tanto porque ele era muito sensível nessa parte, que ele perdeu o desejo de viver. Mas o que é que tinha de especial naquela chamada Hope? Será porque era uma descendente de alemão, porque tinha o cabelo negro, porque era uma moça bela? O que tinha de especial nela? O que tinha nela que tirou um homem até o desejo de viver depois de perdê-la? Será que ela era profissional no sexo? Ela fez aula de sexo? Porque tem mulher que pensa que é isto. E já vou ser bem claro. Vai até nessas lojas de porcaria aí achando que inovar alguma coisa e fazer alguma coisa vai segurar casamento. Pelo contrário, um dia essa ilusão vai acabar. Você vai enjoar daquelas porcarias e olhar se aquilo não te levar num espírito de luxúria e depois não tem mais nada que vai satisfazer você. Porque tudo tem um limite. Se eu estivesse no meu estado normal, eu não falaria isso. Não precisa de aventura, não precisa se fantasiar disso e daquilo, não, meus irmãos, precisa ser feliz. Você vai aprender de Deus como manter um casamento. Eu espero que isso entre. Entre, mas entre profundo. Entendeu? O que é que essa mulher tinha de especial que esse homem perdeu até o desejo de viver? Eu vou citar alguns exemplos. Ela deixou uma família próspera. Ele disse que a primeira vez que foi na casa dela para namorá-la, ele teve temor de pisar no tapete, porque ele não sabia, ele nunca tinha visto um daquele jeito, se aquilo poderia pisar em cima. Para morar em 2 cômodos, onde só tinha um fogão e uma mesinha de madeira, com alguns trevos, você sabe aquela plantinha trevo pintada à mão que ele pintou, e 2 cadeirinhas. E uma cama de armar e de desarmar, aquelas antigas camas de campanha que falava. Ela largou tudo aquilo para viver com ele. E não só viver, mas viver de verdade. Não era de reclamar. Um dia, preste muita atenção. Ele era patrulheiro, andava demais. Segundo o que eu soube, ele era um homem de porte físico forte e andava até cerca de 30 quilômetros por dia a pé, patrulhando a reserva florestal. Subindo montes, descendo, e às vezes chegava em casa exausto. E ele desejou comprar uma cadeira de descanso. Leia a mensagem, a história da minha vida. Ele desejou comprar uma cadeira de descanso. Mas ele fez as contas, ele viu que ele não poderia pagar, mas ele fez por fé. E ele tinha algumas prestações atrasadas e a loja tinha mandado uma cartinha para ele, que se ele não colocasse em ordem, eles iam buscar a cadeira. E quando foi um dia, eles buscaram a cadeira. E ela sabia que quando ele voltasse, que ele ia lá na cadeira descansar, ele não iria encontrar a cadeira. E o que ela fez? Ela não ficou lá rindo, esperando por ele, para jogar na cara dele. Disse, olha, eu precisava disso, precisava daquilo e você não comprou para mim, você foi atrás da sua cadeira. Agora aí tá. Porque tem mulher que é o seguinte, o marido anda de chinelo e desdentado, mas ela tem que andar que nem uma rainha.
Ah, Deus nos ajude. Ou vice-versa, tem homem que anda parecendo deputado fulano de tal. E a mulher não tem direito de comprar um shampoo para lavar o cabelo. E ainda todo o dinheiro que pega tem que dar na mão do abençoado. Tomara que esse dinheiro queime na sua mão. Munheca, muquirana, que é o que a Bíblia diz que é. Preste atenção. Não estou amaldiçoando não, tá? É para vocês entenderem. Porque existem os dois lados. E o que ela fez? Aquilo partiu o seu coração. Porque ela o amava. E o que ela fez? Ela sabia que ele amava uma torta de cereja. E disse, ele vai ficar desapontado. Ele vai ficar chateado. Eu vou amenizar o seu sofrimento. Isso é parceira. É parceira. Ela foi lá, fez uma torta de cereja do jeito que ele gostava e deixou pronta, quentinha. Foi na vizinhança, ele amava pescar. Você sabe que o rio Rai corre ali entre Louisville e Jeffersonville, né? E Nova Orleans, eu não consigo pronunciar os nomes, mas é 3 cidades ali que o rio passa. Ela foi até os meninos da vizinhança com jeito, pediu para eles tiraram minhoca, arrancaram minhoca, encheram uma latinha de minhoca, e ela preparou tudo para quando ele comesse a torta, ia levar ele para sentar com ela na beira do rio. Ela não gostava, você não gostava, mas ele gostava, para pescar um pouco, deixar ele bem tranquilo para depois dar notícia. Quem tem uma parceira dessa, meu amigo, ele pode passar 6 meses sem fazer sexo, me desculpa a expressão direta. Eu falei que eu não ia ter papa na língua e dizer a realidade. Vocês concordam comigo? Foi lá, arrancou a minhoca, pediu que arrancasse, deixou tudo no jeito. Quando ele chegou, ela tentando desviar de todos os jeitos. Bem, eu fiz uma torta de cereja para você. Está aqui a torta de cereja, e pôs em cima da mesa e cortando. E olha, eu pedi para o menino do vizinho aqui, ele arrancou minhoca. Nós poderíamos, depois que você comesse a sua torta, nós íamos pescar um pouco. O que você acha? Ele desconfiou. Ele falou, meu bem, por que você está assim tão ansiosa? Por que você está tão preocupada? Aí ela não aguentou. Ela era humana, começou a chorar. E aí ele entendeu. Aí quando ele chegou lá, no cômodo, ele viu que a cadeira não estava. Aí foi ele que abraçou com ela e disse, não tem problema, meu bem. Não tem problema. Mas os dois sofreram uma perca juntos. E ela tentando amortecer o sofrimento dele. Outra coisa que ele disse que rasgou o seu coração humano. Ela sabia que ele amava caçar. E quando eles passavam porque nos Estados Unidos se vende arma como que se vende café aqui no Brasil, que lá é liberado, desde que você tem um porte de arma. E ele passava na loja e via aquele rifle, que ele sempre gostava de caçar, que lá também é liberado a caça. E ele sempre cobiçava aquele rifle. E lá no coraçãozinho dela, de uma mulher que trabalhava por centavos numa fábrica de camisa para ajudá-lo, ela pôs no coração, um dia eu darei esse rifle para o meu querido. E ele disse que ela economizava tudo que podia e ela tinha um saquinho debaixo do colchão e ela ia colocando as moedas. E por certo, de vez em quando dava uma contada. Só que não deu tempo. Quando a inundação veio, que ela adquiriu tuberculose, que ela estava no hospital já fraca. Naquela semana ela ia presenteá-lo. Ia comprar o rifle para ele. Ela poderia pensar que comprar uma roupa especial para ela, comprar alguma mobília para casa. Mas aquilo deixava ele feliz. Ele gostava daquilo. Era o seu companheiro. Era um homem fiel. E ele disse que quando ela estava lá, morre, não morre, ela disse, Billy, lembra daquele rifle que você sempre desejaria comprar? Ele disse, sim, eu sei, mas não tem nenhum problema, não consegui comprar, mas não tem problema. Ela disse, olha,
lá naquele canto, assim, você vai olhar debaixo do colchão que o dinheiro está lá. Eu quero que você compre aquele rifle. Ele disse, Medo, eu não posso fazer isso. Ele disse, você vai comprar. Eu tenho que pagar o hospital. Não, mas aquilo lá eu guardei, centavo por centavo, para que você tivesse direito de comprar. Eu quero que você compre. Você sempre desejou. Ele disse que quando deixou ela lá, inconsciente no hospital, que ele chegou, que ele ergueu aquele colchão e viu aquele saco de moeda, e ele contou, ele disse que o coração dele queria sair de dentro dele. E quando Deus recolheu a sua querida esposa, ele queria ir junto. Ele não poderia viver sem ela, porque as duas almas, independente de sexo ou não, casaram. Essa é a coisa principal. É a companhia, é o companheirismo, é a afinidade. É duas naturezas que se encontraram e vivem bem. Eu vou dizer mais para os irmãos. Sexo é só bônus de um casamento. Aí você diz, o senhor está contradizendo o que o senhor disse domingo. Eu mostrei a parte física. Agora estou mostrando a outra parte, é o outro lado da moeda. Tanto é que eu quero dizer para você, não, eu vou deixar essa parte, é muito forte. É muito forte. Se um dia Deus me dirigir, eu vou falar. Eu sempre falo isso, mas eu nunca tive a direção de um dia pouco, se só casais aqui dentro e nós falar as coisas mais claras. Mas é tão complicado, meus queridos. É tão complicado. Porque nem todas as mentes pensam iguais. Em 1958, William Branham reuniu os jovens para falar sobre sexo com jovens. E hoje, se você for falar sobre sexo com um jovem, é perigoso se ela falar para o pai, dizer, o pastor está dando em cima de mim. É ou não é verdade? Mas vamos prosseguir aqui. Então, quando ela partiu, que ela foi embora, aquilo foi, metade dele foi embora. E ele não desejava nem sequer viver mais. Você tem uma mulher assim, irmão? Você tem um marido assim, irmão? O dia que ele partir, você quer ir junto? Aquele pastor que dá seminário sobre casamento, um dia ele contou uma história que é até engraçada. Diz que um dia tinha uma viúva que chorando e fazendo um maior escândalo no velório. Não, porque eu quero ir junto com você, que eu quero ir embora. Quando chegar lá no enterro, falou assim, você quer ir junto comigo? Nós vamos te enterrar junto. Ela pelo menos escorregou na cova, ela pulou longe. Quer ir junto, coisa nenhuma. Às vezes é só. Estão entendendo? Preste atenção, Newton, essa história para nós concluirmos, porque está ficando tensa. É melhor deixar outra parte para outro final de semana. Parado na brecha, 45, ele diz assim, agora aqui em Louisville, Kentucky, não muito tempo atrás, um ministro estava falando que lá havia uma jovem. Ela esperou um pouquinho mais na vida para se casar. Vocês sabem minha opinião sobre isso, eu sempre falei e volto a falar. Um rapaz cristão, ele deveria casar depois de seus 25 anos. E uma moça depois de seus 20 anos, 20, 21 anos. Se pudesse esperar, era bom. Eu digo, falando no geral, não estou generalizando, dizendo que você fez errado, irmã, que você fez errado, irmã. Cada um tem as suas, amém? Eu estou dizendo assim, se falando no estado geral. Você vai sofrer menos e vai fazer seu companheiro sofrer menos. E seu companheiro. Ela esperou um pouquinho mais na vida para se casar. Em algum lugar em seus 25 anos, 20, 30 anos de idade, ela era uma ótima e leal moça cristã. E lá havia um certo homem em Louisville que ele não havia tido uma vida muito boa. Ele havia frequentado bailes, boates e assim por diante, mas certo dia ele encontrou perdão pelos seus pecados e ele se tornou um verdadeiro cristão, um verdadeiro e leal cristão. Cerca de um ano mais tarde, ele ficou apaixonado por esta jovem, e a jovem ficou loucamente apaixonada por ele, e eles se casaram.
E após viverem junto por 2 anos, isso que eu te falo, com o tempo a poeira assenta. Aí é a hora de pôr os pingos no i, os acentos nas palavras e as vírgulas nas frases. Aí você vai ver se você escolheu certo ou escolheu errado. Após viverem junto por 2 anos, eles dizem que esta jovem disse ao seu marido certo dia. Ela disse: querido, eu suponho que seja um pouco difícil para você. Sendo um novo convertido, disse, eu sou cristã desde que eu era garotinha. Porém disse, para você, para um novo cristão, ter que suportar todas as astúcias e tentações que acompanham depois que você ter pecado por tanto tempo. E ele disse, bem, isto realmente tem se tornado uma batalha. Conversa franca. Você sabe o que acontece? É que às vezes não há compreensão. Ela suspeitou isso. Ela analisou isso. Tiveram conversa franca. O problema da maioria, tanto do homem e da mulher, é que quando suspeita alguma coisa, começa a ameaçar. Disse, olha, se eu souber de alguma coisa, você está enrolado. Eu jogo suas trouxas lá na calçada. E ele também falou, minha filha, pisou na bola comigo, você está perdido, nunca mais nem quer nem ver sua cara. E começa aquelas ameaças. Somos cristãos. Ela disse, eu quero que você se lembre de uma coisa. Que se o inimigo te perturbar em algum lugar, e se você cair e voltar ao pecado, não se afaste de casa. Olha que silêncio santo. Isso é mais precioso, porque todo mundo agora está pensativo. Não se afaste de casa. Eu quero que você venha para casa. Disse, você vai encontrar em casa a mesma esposa com quem você se casou. Só desse lado deu amém. Tudo certo aí? Eu acho que eu não falei grego, né? Vou repetir. Eu quero que você venha para casa, disse, você vai encontrar em casa a mesma esposa com quem você se casou. Não vamos forçar nada. Eu não estou forçando. Cada um tem que ser sincero e refletir o seu estado no momento. Isso é forte, gente. Porque às vezes, me desculpa a expressão, nós somos crente feito a porretada. Nós temos que ser crente pelo Espírito Santo. Enquadrado com o Espírito que estava no profeta de Deus. O Espírito que está na Bíblia Sagrada. Não com opiniões particulares. Vocês não sabem a luta que eu tenho para deixar minhas opiniões em casa. Eu não quero minhas opiniões enxertadas com vocês. Já basta eu ter que sofrer com elas. Eu não quero impor nenhum capricho pessoal. Tá? Eu quero que você venha para casa, disse, você vai encontrar em casa a mesma esposa com quem você se casou. Por quê? Porque ela, sendo uma cristã pura e real, ela sabia que a vida conjugal com ele não era só nessa parte. Estão compreendendo? Ela tinha um companheiro que ela amava. E disse, olha, preste atenção. E disse, eu te ajudarei a orar para voltar. E orar para que voltes a Deus outra vez.
disse: eu não quero que permaneça fora. Disse: veja, eu casei com você porque eu te amo. E ela disse: não importa o que você faça. Aonde está essa mulher? Que Deus nos ajude. Eu casei com você porque eu te amo. E ela disse: não importa o que você faça, eu continuo te amando. Eu me casei com você porque eu te amo. E o homem naquele dia foi trabalhar e estava ouvindo isso ser repetido no lugar. No lugar onde ele estava trabalhando, ele disse: agora, olha para você ver, como poderia um homem fazer qualquer coisa errada contra algo assim? Você sabe o que acontece na maioria dos casos que dá problema? Maltrato, ignorância, ameaça, brigas em troca de ciúmes que não tem nada a ver uma coisa com a outra, chifres na cabeça de cavalo. Estão entendendo? Por causa de insegurança, de despeito, ego ferido, de ambas as partes. E o homem naquele dia foi trabalhar e estava ouvindo isso ser repetido. Então, meus irmãos, casamento vai além. Nós vimos um lado, nós estamos vendo o outro. Isso ser repetido no lugar aonde ela estava trabalhando. E ele disse: agora, como poderia um homem fazer qualquer coisa errada contra algo assim? Quando uma mulher que a ama de tal maneira que não importa o que ele fez, está desejando que volte para tomá-lo outra vez e tentar isso outra vez, vê? Isso mostra. Agora, você multiplique isso por bilhões. Estão atentos? Multiplique isso por bilhões e então você terá alguma ideia do que é o amor de Deus. Vós, marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Vós, mulheres, sujeitai os vossos maridos como se fosse ao Senhor. Estamos quites? Então vamos nos pôr de pé. Espero que você tenha uma boa noite de sono nessa noite. Que isso não te perturbe, mas que isso te dê paz, te dê compreensão, te dê entendimento e que você seja abençoado. Amém? Você pode levantar a sua mão a Deus. Você está grato pela palavra? Você está grato por esse pequeno seminário? Isso tem te ajudado? Deus tenha misericórdia e nos ajude. Deus Todo-Poderoso, o que nós vamos dizer? Às vezes pensamos porque, se no caso das irmãs, porque não está cortando o cabelo mais, porque está usando uma roupa justa, honesta, está tudo certo já. E nós os homens, porque pagamos nossas contas, porque não fazemos nada de errado, não fumamos, não bebemos, e já está tudo certo. Pai, quão distante estamos ainda da realidade. Mas estamos na caminhada. Estamos rumo ao pôr do sol. Como diz o teu profeta, eu creio que o Senhor há de nos ajudar. Pois tu começaste uma obra em nossas vidas. E nesse pequeno assunto, Pai, ainda se é capaz de evitar o divórcio nos dias de hoje. Mas temos que tomar a tua palavra. E não apenas mascá-la, mas engolir. Engolir com vontade de dizer, ainda que vai se tornar amarga no meu ventre, mas eu quero comê-la, porque isso fará bem para mim. Pai, eu entrego cada um dos teus filhos em tuas mãos e peço a tua bênção, a tua misericórdia, como também despeça eles em paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém.